Boa noite com Jesus. Vamos dar continuidade aqui à nossa história de Moisés. Nós paramos lá na hora que ele fugiu para a terra de Midian, né? E ao chegar então ali, ele vai se estabelecer com sua jumenta bem próximo a um poço. E ali tinha 7 moças, né, de um sacerdote de Midian, onde elas pararam ali também para apanhar a água, para dar de beber aos seus animais. Mas junto com elas ali apareceram alguns pastores e expulsaram elas de lá, brigaram com elas. Mas Moisés vai se levantar e vai defender essas moças, né? E o pai dela então se chamava Reuel. E ali eles defendendo ela, chegaram mais cedo em casa, porque ele tinha mais força, então ele fez todo o processo mais rápido do que elas. E elas chegam lá e fala para o seu pai que nós chegamos mais cedo porque tinha um moço, um egípcio, que estava lá junto ao poço e chegou alguns pastores e nos defendeu e apanhou água para os nossos animais. Ali então aquele homem ficou muito grato e perguntou onde ele está, por que não trouxe? E ali ele manda chamar então Moisés. E ao chamar Moisés ali para poder estar com ele, para jantar com ele, a Bíblia é bem rápida nos dizer que ele aceita o convite e ali Reuel dá uma de suas filhas em casamento para Moisés. E a esposa então dele se chama Zipa, né? E mais tarde, algum tempo depois, ela vai dar luz ao primeiro filho de Moisés. E ele vai dizer assim lá no verso 22. Mais tarde ela deu à luz a um menino, a quem Moisés chamou de Gerson, pois disse, sou forasteiro na terra alheia. Lembra que eu te falei que sempre tem um significado, alguns nomes que eles colocavam? Então ele era forasteiro naquela cidade e ele coloca o nome do seu filho com esse significado. Então, muitos anos depois, o rei do Egito, aquele a qual estava procurando Moisés, ele morre, né? E ao morrer, a situação dos israelitas continuaram da mesma forma. Eles continuaram sofrendo, passando por dificuldade, estavam gemendo ali na escravidão, né? E Deus então ouviu o gemido do seu povo, lembrou ali da aliança que tinha feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. E lá no verso 25, então ele vai dizer assim, olhou para os israelitas e percebeu a sua necessidade. Aqui o Senhor viu o sofrimento do seu povo. Claro que tinha muitos deles ali clamando ao Senhor, pedindo socorro ao Senhor. E o Senhor ouviu do céu e trouxe ali um libertador para o seu povo. Mas nós ficamos para os próximos capítulos, né? Para os nossos próximos histórias. E que Deus possa abençoar. Vamos dar continuidade lá, então, Moisés e o arbusto em chamas. Que fique essa reflexão para o seu coração. Que Deus, ele ouve o nosso clamor. Ele sabe os nossos gemidos. Ele sabe as nossas necessidades. E ele olha no momento certo para trazer socorro para a minha e para a sua vida. Que Deus abençoe.